Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Irmãos, mais uma vez, através desse programa que Deus preparou para nós, nós vamos ter o culto gravado diretamente por mim. Agradeço a Deus por tudo, pelos técnicos que Deus preparou para a gente, da forma que foi dirigido ontem, a gente ficou muito alegre, muito feliz. Isto mostra que Deus está cuidando de nós. Nós vamos ler aqui no livro começando com o primeiro versículo. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Vamos orar. Senhor, que a sua misericórdia continue em cada coração, pois estamos necessitados cada vez mais da sua misericórdia e sentimos que temos realmente a sua presença, porque o nosso ser se sente forte, entusiasmado com a tua palavra. Palavra que este profeta trouxe para nós, para nos fortificar, para nos dar força e vigiar, para vencer os tempos difíceis e chegar até a sua glória. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos as suas bênçãos para todos quantos estão ouvindo nos seus lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bom. Nós vamos meditar sobre o cuidado de Deus. O irmão Branham tem uma mensagem chamada Ele Cuida, e você? E no parágrafo 25, ele disse, eu desejo usar o assunto aqui de Ele cuida, e você? Quando ele estava aqui na terra, ele cuidava do povo. O pensamento disto se levantou em minha mente bem antes de falar ou de orar pelos enfermos, não sabendo exatamente que tipo de fila de oração nós teríamos. Parágrafo 26. Primeiro, para aproximar isto, a audiência deve estar ungida com fé. Se você não tem fé, então não há nenhuma necessidade para nem mesmo vir receber a oração.
porque isso precisará da sua fé, juntamente com a minha fé. Minha fé para crer nele e sua fé para crer nele. Então, não esqueçamos isto agora, enquanto algo em frente. Evidentemente, nós temos que ter algo com evidência. Quero dizer, que possamos basear nossa fé naquilo que estamos tentando fazer. Porque se um homem aproxima de qualquer coisa que ele deseja fazer, sem fé suficiente, ele certamente irá à derrota. Mas se ele pode se aproximar disto com fé suficiente, então ele está destinado a ter sucesso, se isto é de acordo com a vontade do propósito de Deus para fazê-lo. Parágrafo 34. Quando ele estava aqui na terra, como eu digo, ele cuidava das pessoas de tal forma até que ele cuidava seus enfermos, curava seus enfermos, confortava seus corações, lhes falava sobre um lugar onde ele iria preparar para eles. E voltaria outra vez para recebê-los, para si mesmo. Ele cuidava deles. E observem, ele se importava de tal forma, até quando ele soube que deveria partir em ordem para trazer esta grande coisa para nós. Não vos deixarei sem um consolador. Enviarei o Espírito Santo, e ele continuará o meu cuidado por vocês, até ele retornar. Não há ninguém que cuida como Jesus. Sabendo que o seu corpo, como um sumo sacerdote, em uma obra de mediador que ele está fazendo agora, aquele corpo deve estar na presença de Deus em todo o tempo para intercessão. E Deus não pode ver o pecado dos pecadores, ele somente vê o sangue do seu próprio Filho. E sabendo disto, ele mandou de volta o Espírito Santo para continuar confortar o seu povo. Ele importa. Certamente ele importa. Agora, ele tinha que continuar a se importar com o povo, o seu povo aqui na terra, da mesma forma que ele importou com eles quando ele estava aqui. Porque ele disse em São João, capítulo 15, se você deseja fazer, eu tenho anotado, colocado aqui, como essas escrituras, onde estou me referindo, São João 15, 26 e 27. E agora, para fazer disto um passo mais perto, ele envia o Espírito Santo para cuidar de nosso consolo. E ele habita em nós. Ele realmente cuida. Ele cuida. E nós cremos que os médicos ajudam as pessoas. Eu creio que Deus cura através da medicina. Deus cura através da cirurgia. Deus cura através do entendimento. Deus cura através do amor. Só um pouquinho de amor vai muito longe. Observaram isto? Pesem isso em cada um.
o amor. Amar, isto cura. Isto cura. Deixa alguém que está bastante contrariado e simplesmente se mostra que você importa com ele ou com ela. Vê? Deus cura através do amor. Deus cura através da oração. Deus cura através dos milagres. Deus cura através da sua palavra. Deus cura, seja qual for a fonte, Deus cura através dela. É Deus quem cura. Depois ele disse: eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Então, tudo isso deve operar junto. E homens e ministérios diferentes devem trabalhar juntos para isto. Vê? Agora, mas eles não fazem isto, porque às vezes eles são proibidos de tomar certas posições na palavra de Deus, porque suas denominações não permitem que eles façam aquilo, mas aquilo não barra a verdade. Exatamente, Deus segue em frente, curando da mesma forma. A palavra curar, no italiano, quer dizer cuidar. No português, curar é sarar a enfermidade, assim, parece que o entendimento popular é assim, sarar a enfermidade. Mas curar é cuidado. E faz a enfermidade... Agora, o profeta diz aqui, o que faz a enfermidade vir para um corpo humano? Isso nós devemos prestar bastante atenção, porque nós, às vezes, atentamos para o remédio, atentamos para a cura, mas não atentamos para preparar os nossos corpos para enfrentar as enfermidades. Então, veja bem, repetir a pergunta, o que faz a enfermidade vir para o corpo humano? É o corpo. Como me foi dito por um precioso médico, amigo meu, eu não quero citar o seu nome agora, mas ele é um irmão muito bom. Sendo assim, lendo para mim, recentemente, um jornal de medicina, um livro em seu consultório, onde ele conserva todos esses ótimos livros e as últimas coisas sobre a medicina. Então, ele disse, o que faz entrar enfermidade no corpo é a fraqueza. Você observe qualquer pessoa que realmente diz que o seu corpo está gasto. Vamos parar aqui um pouquinho, vamos pensar. Nós observamos que antigamente, não sei, na nossa maneira de ser criado, italiano, quando nós estávamos assim com fraqueza, tomava-se um caldo de galinha com fubá ralo, né? Fazia aquela sopa de caldo de galinha com fubá. Aquilo reagia, a gente animava, passava por sarampo, por catapora, por aquelas coisas que tinha muito, né? Aquelas gripe forte, aquelas coisas. E a gente resistia. E o profeta diz aqui que a fraqueza traz a enfermidade. E aqui, quando ele fala do corpo gasto,
vocês vão notar por que os velhos agora são mais sujeitos ao risco da enfermidade. Porque, na realidade, os velhos estão gastos. Eles não têm a resistência quanto tem na pessoa nova. Então, eu, por exemplo, não sinto nenhuma uma fraqueza, uma doença, uma coisa, mas sei que o meu organismo não tem a resistência como um homem de 40, 50 anos. Então, isso é lógico. E o profeta diz que quando esses corpos estão gastos, você pega um resfriado imediatamente. O que é isso? É a fraqueza do seu corpo, que produz um muco em suas glândulas. E naquilo os germes do resfriado e vírus se alojam e você está resfriado. Mas se aquele corpo fosse forte, ele lançaria fora aquele germe do resfriado. Isso não poderia tocar nele. Vocês notem que, na realidade, o que nós estamos vendo em frente os nossos pensamentos e até a nossa vontade está sendo reprimida com muita razão. Porque há uma maneira de nós livrarmos de certos problemas. Então, se nós podemos cuidar, vamos dizer, Ele cuida, Deus cuida, e você? Não cuida? Note bem que isso é necessário, se alimentar bem. Alimentar bem não é uma mesa suprida de tudo quanto é coisas supérfluas. Se alimentar bem é uma alimentação sólida, pura, com tempero, como nós sempre usamos, temperos comuns. Assim, é a maneira que Deus cuida de nós quando nós cuidamos. Agora, além disso, nós temos o cuidado do corpo, mas temos que ter o cuidado da alma também. Não é só o corpo, é a alma também. Agora, o profeta tem uma mensagem chamado o lugar de adoração provido por Deus. Vocês vão notar que isto também alimenta o nosso ser, porque uma pessoa desanimado, ele traz dificuldade para a sua alimentação e traz sobre ele várias enfermidades. E quando nós temos bom ânimo, veja que sempre Jesus exigiu bom ânimo. E o bom ânimo, ele não pode estar misturado com muitas coisas que desanimam. Você olhar para os avisos, os assuntos que temos aí hoje, ele desanima porque você fica perturbado. Então, você tenha o seu ânimo, a sua alimentação, o seu ânimo, a sua maneira de adorar a Deus, firme, fiel, sem vacilar. Então, esse lugar de adoração, o profeta prega no parágrafo 34, ele disse: e então, se isso for verdade, é melhor que tenhamos muito cuidado de que encontremos esse lugar. Eu penso que isto nos é muito oportuno, que como pessoas que sabem que estão morrendo e vivendo em uma raça moribunda, vivendo em uma era moribunda, moribunda quer dizer que está morrendo muito, está sempre morrendo, e vivendo em uma nação moribunda, sob uma bandeira da morte. E este mundo
tem logo que chegar a um fim. Ele não pode ir muito longe. O pecado está demasiadamente fundo, está além da esperança. Não há mais esperança para o mundo. Ele está mais além disto. E eu creio que o Espírito Santo está respigando nos campos, isto é, colhendo as últimas espigas, encontrando este e aquele, porque a hora está muito avançada. O Evangelho foi pregado a toda a nação, ismos e coisas tais, e tem seguido, mas ainda assim o Evangelho tem seguido em frente do mesmo jeito. Agora, o tempo do fim, vemos as coisas acontecendo da maneira como estão. Há uma grande divergência ou advertência no meio do povo eleito de Deus para encontrar o que é certo. E cabe a nós saber isso. Agora, não a teoria de alguém, mas o saber o que é verdade. Isto que temos que saber, o que é verdade. O que a Bíblia diz que é verdade, porque será demasiado tarde um desses dias para nós, e este pode ser o dia. De modo que tomemos em verdadeira consideração o que Deus tem dito. Agora, lembre-se, ele tem um lugar provido, um lugar somente aonde ele se encontrará com os filhos crentes. Qualquer outro lugar não funcionará. Preste bem atenção nesse. Porque agora propaganda religiosa são muitas. De modo que qualquer coisa em vão é de não ter utilidade. Não tem valor algum. Você nunca deveria fazê-la, porque só desperdiça seu tempo, seus esforços, até que chegamos a saber o que estamos fazendo. Com certeza, se Deus espera que pessoas sejam perfeitas, como Jesus disse, sede-vos perfeito, pois como o vosso Pai que está nos céus é perfeito, tem que haver alguma preparação em algum lugar para sermos perfeitos. E ele disse, eu escolherei o lugar em que as pessoas me adorarão. Em nenhum outro lugar eu me encontrarei com elas. E agora tem que haver esse lugar. E nós deveríamos tentar encontrar esse lugar. Veja bem, descobrir onde está e então ir para lá. Qual lugar que Deus está? Temos que procurar esse lugar. Onde ele está? E eu penso que deveríamos nos voltar para lá, rapidamente, quando encontrarmos o lugar, deixando outras coisas de lado. Agora, lembre-se, Jesus disse nesta mesma escritura, aqui que estou citando, a tradição dos homens. Então, em vão, nunca deveríamos mexer com ela. Tem que haver, em alguma parte, algum lugar que ele proveu, que Deus proveu, para nós adorarmos a ele. Tem alguma igreja que ele pôs o nome dele? Porque todas essas igrejas que nós vemos, foi nós que pusemos o nome. Nós pusemos, todos nós, pastores e
todos os líderes com as suas igrejas, foi nós que pusemos o nome. Mas nós temos que encontrar a igreja que ele pôs o nome, que Jeová pôs o nome. Então, esse lugar que ele pôs o nome é que é para nós adorarmos, e ao qual pudéssemos vir, a adoração seria recebida. Agora, lembre-se, fora desse lugar escolhido, não importa quão sincero você seja, quão fundamental você seja, ainda assim, você está adorando em vão. Presta atenção, meus irmãos, como que nós, às vezes, nos dividimos. Eu sei que parece rústico, porém, o edifício está quase terminando. Não queremos vê-lo sacudindo. Vamos aparafusá-lo, apertá-lo, com o Evangelho. De modo que, quando as pessoas se encontrarem com vocês na rua, ou onde quer que estejam vocês, cristãos, que vocês tenham uma resposta para elas, na hora em que estão dizendo: isso é isto, eu vi estes fazerem isto, e este fazer aquilo. Certamente todas as coisas têm que acontecer, porém, há um lugar que é provido por Deus, somente, e esse é o lugar em que Deus se encontra com o adorador, somente. Notem no versículo 2, adorai no lugar que eu escolhi. Escolheu o quê? Nesse lugar, mostra que ele tem um lugar onde todas as pessoas adoram. Outros lugares são em vão. E neste mesmo lugar, ele disse: eu também escolhi colocar o meu nome. Nesse lugar, eu colocarei o meu nome nele, nesse lugar em que ele vai adorar. Agora, isto mostra que há um lugar somente, tem que ser a escolha de Deus, não pode ser a nossa, não temos nenhuma escolha para pôr nome, ele já escolheu. Agora, o que Deus escolhe está certo, eu posso escolher errado, você também pode escolher errado, mas Deus nunca escolhe errado, ele sempre escolhe certo. Afinal de contas, ele é aquele que está sendo adorado. Ele tem o lugar onde ele quer que seus adoradores se encontrem ali. E nós temos que nos encontrar com ele ali. Esse é o único lugar em que ele permanece, o único lugar onde ele ouvirá. Notemos aqui também o lugar que escolhi em que me adorar, eu colocarei o meu nome nesse lugar. Agora procuremos nas Escrituras por esse lugar em que ele tem o seu nome. Agora temos sombras e tipos por toda a Bíblia. Sabemos disso, de diferentes lugares onde ele se encontrou com as pessoas, porém esse não é o lugar em que ele se encontrará com eles hoje, porque eles estavam somente prefigurando algo, chegando ao verdadeiro lugar onde é para ele se encontrar com as pessoas. É um pouco complexo para vocês entenderem, mas nós chegaremos ali. Eu creio que muitos dos nossos irmãos já estão entendendo qual é esse lugar que ele colocou o seu nome. Veja bem, Deus prometeu encontrar com as pessoas nesse lugar.
e responder suas orações se elas simplesmente viessem a este lugar e adorassem a Deus. Agora, verificamos que há muitos que alegam que tem o lugar, que o nome de Deus está no lugar deles. Porém, veja, eles colocaram o nome de Deus ali. Há muita diferença entre Deus colocar o seu nome, e alguém colocar o seu nome. Quer dizer, eu colocar o nome de Deus em alguma coisa e Deus colocar o nome dele em algum lugar. Eu posso colocar o nome de Jesus Cristo em qualquer lugar, mas tenho que ver se Deus, aonde Deus colocou, qual o nome que Deus colocou nesse templo que nós temos que adorar, neste lugar que nós temos que adorar. Então, seu nome está ali. Devemos nos lembrar que Deus disse que Ele colocaria. Eu coloquei o meu nome, eu colocarei o meu nome nesse lugar. E esse lugar que eu escolho e escolhi em que as pessoas deveriam adorar. Isto é, trazendo-nos para a vista destas sombras. Era sombra e agora é realidade. Tempo, veja, isso nos traz a Cristo à vista. Todo o Antigo Testamento prefigurou Jesus. No Egito, aquela noite, quando era para um cordeiro pascual ser morto para a proteção do povo, nós percebemos que Deus teve um lugar, uma condição. Não importa quão jovem, quão idoso, sacerdote, clérigo, o que quer que você fosse, você tinha que estar nesse determinado lugar. Tudo fora deste lugar pereceu. Você tinha que estar neste único lugar, um lugar que Ele proveu. Agora, nós podíamos gastar muito tempo nesta tarde e explicar isto, e seria somente revisar o que já sabemos de como Cristo foi prefigurado nos tipos, e o cordeiro sacrificial, como ele tinha que ser mantido, um moço, aliás, um macho sem defeito, e como ele tinha que ser morto pelos anciãos, e como o sangue tinha que ser espargido na porta, tudo prefigurando a vinda de Cristo. Sob este sangue vertido foi o lugar em que Deus preparou ali. Se encontrou com o adorador, quando o anjo da morte passou pela terra. E eu creio que estamos prontos para sair do Egito um destes dias e entrar nesta terra prometida. E é a hora de entrar no lugar certo e parar com essa polêmica por aqui. Eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou da mensagem, eu sou do tabernáculo. Tudo isso são polêmicas. Eu sou isto, eu sou aquilo. Saia disto e corre onde está o lugar, porque há somente, em todos os lugares que você vai, há morte, porém há somente um lugar escolhido por Ele. A morte golpeará com toda certeza se não estivermos nesse lugar, escolhido por Ele. Mas onde Ele escolhe, a morte não pode chegar. Veja, agora, para mim, isto denuncia todos os argumentos, com Cristo estando à vista, sendo cordeiro sacrificial. Então, isso denuncia todas as denominações, todos os credos, todos os dogmas, todos os igrejismos. Isso denuncia todas as coisas, mesmo porque encontramos aqui com Ele em vista, porque Ele é a pura e inadulterada palavra de Deus.
São João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, ele é a inadulterável palavra de Deus, feita carne, manifestada. Vamos notar isso aqui. Parágrafo 56, eu esqueci de falar os outros, mas é a sequência. E com isto em vista, nós não poderíamos aplicar isso em nenhuma igreja do mundo hoje, nenhuma denominação. A qualquer lugar assim, nós não poderíamos vincular isto, porque não é assim. Nós colocamos o nome de Cristo em um edifício e chamamos isso de igreja de Cristo. E isso não é isto ou aquilo. Isso não faz que seja assim. Isso não faz de modo algum. Porém, quando Deus coloca o seu nome em algo, isso é o que faz. Vamos pensar nisso. Bem, nós ainda não sabemos qual é o nome da igreja e onde a igreja está. Mas veja bem, aqui ele disse que escolherá o lugar e também colocará o nome nesse lugar. Bem, o filho sempre recebe o nome do pai. Meu nome era Brana, é Brana, porque meu pai é Brana. Jesus disse que ele veio em nome do seu pai. São João 5,43. Eu vim em nome de meu pai e não me aceitais. Portanto, aí é onde Deus colocou o seu nome. Veja, sobre o sacrifício do seu próprio filho. Esse é o único lugar provido por Deus. É aí onde as pessoas podem se encontrar com Deus, é em Cristo. Esse é o lugar provido em nenhuma denominação, em nenhum credo, nada mais. Deus prometeu se encontrar somente em Jesus. Ele se encontra porque esse é o único lugar em que o seu nome está. Isso tira todas as barreiras religiosas. Nossa, todas as pessoas que se acham que ele está no tabernáculo, ou na mensagem, ou na igreja fulano, ou na igreja do cicrano, todos os nomes de igreja que existem, ele acha que ele está seguro. Não, ele só está seguro se estiver debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ali é a igreja dele. Cristo é a nossa igreja. Cristo entrando em você, você se torna a igreja também. Vamos ver. Está sempre ali quando você recebe esse poder vivificador de Deus sendo vivificado com ele agora. Agora, lembre-se, em Cristo nós somos carne de sua carne, osso dos seus ossos. Quando Deus feriu Cristo no Calvário, ele foi ferido por mim e por você. Nós somos carne de sua carne e osso do seu osso, corpo do seu corpo, nome do seu nome, noiva dele. Veja, nós estamos nele, nós somos sua carne e seus ossos. Parágrafo 153 desta mensagem, o lugar provido por Deus para a perfeita adoração. 155. E Deus já nos ressuscitou potencialmente. O poder vivificador que nos ressuscitou de uma vida de pecado e mudou o nosso ser. Potencialmente, nos ressuscitou em Cristo Jesus, o que a ressurreição nos trará a plena maturidade. Mensageiro do Entardecer, parágrafo 239, o profeta disse: os céus e a terra passarão, porque a minha palavra não passará. Vê o que eu quero dizer? Irmão, melhor é que façamos um inventário. Pode ser mais tarde do que nós pensamos. Veja, então, que nós pensamos, pode ser que levantamos algum dia e vejamos que temos deixado escapar alguma coisa e tenha cuidado. Vigie, ore, esquadrinhe,
não deixe que passe por cima. E recorde que quando a palavra de Deus é pregada, Deus está obrigado para com ela e a vindicará. Amém? Amém. Mais um parágrafo aqui, o caminho de Deus feito para nós. Parágrafo 9. O profeta diz: após decorrer desses cultos, dessa semana, tentando mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Se você tivesse mesmo, até mesmo um câncer e não tivesse medo e cresce que Deus o curaria, você não estaria em uma situação difícil. Veja, Deus cuida disso. Ele, se você tivesse doente, seja o que fosse, se você não temesse, então o medo é uma das coisas piores que Satanás pode colocar nas pessoas. Creio que Deus tem dado coragem para nós enfrentar. Vamos enfrentar com fé, vencendo por Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos gratos a Ti por mais esta noite com a palavra. Que o Senhor venha de encontro com cada necessidade, pois somos Seus filhos. Temos crido no mensageiro desta era. Temos sabido que o Espírito Santo está cuidando de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cuida de cada um, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.